queridos, Deus te abençoe, sejam bem-vindos a mais um Revival Cast, esse podcast que tem revolucionado. E para você que não me conhece ainda, sou teu irmão em Cristo, Bispo Costa, e eu gostaria já de pedir para você, antes de apresentar quem está conosco aqui, quem será entrevistado, para que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos da notificação, deixe o seu comentário aí. É muito importante que você deixe o seu like também, porque isso vai nos ajudar, não custa nada. E você vai me ajudar a conseguir alavancar cada vez mais este programa, para a glória de Deus, tá bom? Então, comente aí, compartilhe com mais pessoas e deixe também comentários de quem você quer que esteja aqui sendo entrevistado, quem você quer ver no nosso podcast. Isso tudo conta muito e nos ajuda poderosamente. Então, aperta o dedo aí no like, se inscreva e ative o sino da notificação. Deus te abençoe. Nós estamos recebendo hoje um grande querido, um amigo, um irmão, um pastor e uma pessoa incrível que nós vamos entrevistar hoje, que é o pastor Bruno Manuel. Pastor Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, maravilha, paz do Senhor. Eu quero também agradecer a Deus por ter nos feito esse convite, né, de estar aqui, porque é a primeira vez que eu participo de um podcast e eu estou feliz de estar aqui, né. A primeira vez, né, como aquela criança, a primeira vez vai estar pregando, né, eu estou me sentindo aqui, mas eu estou aqui deixando que o Senhor Deus possa me usar. Glória a Deus. A gente está disposto para poder passar aquilo que a gente sabe, né? Porque falar que não tenho nada para dar não é verdade. É verdade. Tem alguma coisa para dar. Tem que ter alguma coisa, pastor. Tem alguma coisa para dar. Pastor Bruno também, ele é angolano, africano, e quem me conhece sabe o amor, o carinho e a paixão que eu tenho pelos africanos. Isso é nítido para quem me conhece. E para mim é uma honra estar recebendo ele aqui. E eu vou fazer uma pergunta para o pastor Bruno. Quem é Bruno Manuel? Bruno Manuel é um jovem missionário, né? Eu gosto mais dessa nomenclatura, né? É um jovem missionário que cresceu em Angola, no município de Sambizanga, e também viveu na Vila Alice, e viveu também num bairro chamado Mabor. O jovem cresci na igreja, né? Cresci na igreja, principalmente no cenáculo El Betel. E meu pastor, primeiro pastor, foi o pastor Cabral, que me deu o ABC do Evangelho, né? Toda terça-feira a gente estava lá no estudo bíblico, quinta-feira, que era o culto de oração, palavra. Domingo de manhã eu estava na escola dominical, sábado à tarde eu estava no inicial do jovem, da adolescente, e depois culto dos adolescentes. Então, assim, eu olhei para minha adolescência, eu digo para mim que foi uma das melhores adolescências do mundo, porque eu cresci debaixo de rigidez, no bom sentido, rigidez no bom sentido. Eu cresci lá na Casa Branca, que nos ensinaram o caminho da oração, o caminho do temor do Senhor, que esse é o princípio da sabedoria. Eu cresci no caminho da leitura bíblica. Tipo, na minha época, quando eu era adolescente, eu não tinha Bíblia de estudo, ou não tinha um livro para ler. Então, eu só tinha a Bíblia para ler. Então, eu tinha que ler a Bíblia, de manhã, tarde e noite, versículo por versículo. E lembro como se fosse hoje, tinha uma campanha que o pastor colocou na igreja, campanha de leitura bíblica anual. Uau. E eu não conseguia acompanhar, porque era tipo, tinha que ler um versículo numa semana, outro versículo noutra semana. Só que eu falei, não estou conseguindo não, eu vou ler tudo de uma vez, entendeu? Aí eu fui lendo, entendeu? E depois daí, o que aconteceu? Lá na igreja onde eu cresci, sempre que tinha evangelização, todo adolescente tinha que ficar lá fora na igreja, evangelizando todo mundo que passava. Isso era direto. Isso me fez se apaixonar por missões. Então, a leitura bíblica, a oração fez parte da tua vida.
Na Casa Branca, todo adolescente sabe orar. Só para que o pessoal entenda, quando o senhor fala de Casa Branca, do que se trata? A Casa Branca tá em Luanda. Luanda, no município do Sambizanga, né? É uma igreja. Isso. O nome da congregação, na verdade, é El Betel. Mas a gente começou a chamar Casa Branca. Por quê? Porque lá na rua principal, tem uma casa que era chamada Casa Branca. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando alguém queria fazer uma indicação de algum lugar, ó, lá perto da Casa Branca, lá na Casa Branca, você entende? Essa era a referência. Isso, era a referência. Então, assim, a igreja da Casa Branca, só que o nome da congregação é El Betel. El Betel. Entendeu? Assim, onde a gente cresceu lá. Entendeu? Eu cresci. E ali foi, para mim, foi a melhor base que eu tive. Para mim, né? Pessoal, mas sim, foi a melhor base que eu tive. Por quê? Porque lá eu aprendi tudo sobre Jesus. Lá eu aprendi tudo sobre santidade, tudo sobre pecado, batismo, sabe? Então, assim, eu cresci ali, a minha vida ali era mesmo oração, leitura bíblica, ensaio, entendeu? Eu ficava ali 100%. E dali, eu fui pro campo missionário, né? Que é no campo missionário, que é um lugar, eu acho que é um bairro também da cidade de Luanda, capital de Luanda, um bairro chamado Capalanca, né? Isso, um bairro que é Capalanca, e eles têm o nome, né? Tem Capalanca e Piaget. Piaget porque tem uma faculdade, Piaget é uma faculdade lá, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas falavam Capalanca, Piaget, lá nesse lugar, onde tinha uma congregação que era uma subcongregação, né? Que era da nossa congregação, que a gente, quando chegou lá, praticamente não tinha igreja lá. Não tinha igreja lá. Então, nós chegamos lá, nós tínhamos um líder, né? Que é o pastor João, hoje. Então, nós éramos praticamente quase uns 8. Era eu, o pastor João, Núcio, Abel, Osvaldo, Iano, Armando. E a gente era muito, Josi, Jesse. E a gente foi lá. Só que alguns, né, por algum motivo pessoal, não prosseguiram. E eu, Núcio, Abel, continuamos, né? Nós continuamos. E o campo missionário foi a melhor escola teológica que eu fiz. Uau. Por quê? Porque não foi uma escola teórica, foi uma escola prática. Eu sei, estou consciente de que a prática e a teoria andam juntos. Os dois devem andar, né? Essas são as duas asas que dão equilíbrio. É tipo a asa da esquerda da águia e a asa esquerda da águia, entendeu? Da direita e da esquerda, que dá equilíbrio. Mas ali eu tive mais a prática do que a teoria. Eu aprendi no campo missionário a amar as almas, as pessoas. O que é ser missão? O que é fazer missão? O que é missão? Na faculdade, no curso de missiologia, no curso de teologia, a gente aprende, né, sobre missões. Aquilo é bom, é importante. Mas quando você entra no campo missionário, você vai no fundo, você coloca a sua mão limpa, coloca na lama para resgatar o que está na lama. Uau. E limpar a experiência ou outra. Não tem coisa para mim não tem coisa para mim que me deu a base para me se tornar o que eu sou sem ser o campo missionário. Entendi. Então, contar minha história sem falar do campo missionário tá uma história incompleta. Entendi. Porque é o que eu sempre digo. Eu não fui formado em púlpito. Eu não sou pregador que foi formado em púlpito. Não. Lá na Casa Branca, tipo, em Angola, eu comecei a pregar em púlpito, não digo muito tarde. Primeiro eu comecei no campo. Primeiro eu aprendi o que é evangelizar. Então o campo missionário foi sua base? Foi a minha base. Entendi. Outra pergunta que eu vou fazer para o senhor é a seguinte. O senhor disse que começou muito cedo já, mas quando é que de fato o pastor Bruno Manuel, ou Bruno Manuel, teve de fato um encontro com Deus para exercer o que hoje Bruno Manuel está a exercer? Campo missionário. Campo missionário. Isso. Então, campo missionário. o teu ministério, a tua chamada se resume ao campo missionário. Por quê? O que acontece? Como eu disse, a gente sempre nos colocaram para adolescentes, sempre trabalhou lá no Cenáculo BT, sempre trabalhou.
A irmã Eunice, que era acho que era a nossa líder, né, o conselheiro, ela tinha uma fala dela o seguinte: adolescente só pode servir a Jesus e trabalhar. Servir a Jesus e trabalhar. Então, nós tínhamos isso na mente. Então, a gente se dedicava, a gente orava. E a gente nos colocava, tipo, tá tendo culto agora, culto tá decorrendo, né? Onde que a gente ficava? Lá fora, na igreja, evangelizando quem tá passando. A gente fazia isso. Até porque na igreja tinha departamento de visitação e departamento de evangelização. E como nas quartas, nas terças, na sexta-feira, nós chamávamos de célula, aqui no Brasil vamos falar de uma subcongregação da congregação. Então lá tinha um culto, lá tinha um líder que era o irmão Miguel, que esse foi um professor para nós, né? Nosso pai lá, nosso líder. Aí nós temos oportunidade para quê? Para dirigir culto e para pregar. No meu caso, eles descobriram que eu era pregador na evangelização. E essa evangelização, que é uma espécie de obra missionária. Como? Por exemplo, irmão fulano, os irmãos que nunca mais apareceram na subcongregação, e a gente às vezes chamava, não iam para o culto. Irmão, eu tenho culto esse vários domingos. O que a gente fazia? Irmão Miguel disse o seguinte: só vamos fazer o seguinte, já que eles não vão no culto, a gente vai cultuar na casa deles. Uau. E todo culto tem que ter um dirigente, tem que ter um pregador. Yes. Você entende? Então, num dia chegou, a gente estava na casa de uma irmã, a gente foi fazer o culto lá, e começaram a dirigente, uma fulana, começou a cantar, dirigindo o culto, porque era um culto na casa da irmã. Aí colocaram para pregar. E aí descobriram ali que o senhor tinha chamado. Foi até eu se descobrir ali. Nem o senhor sabia que o senhor tinha uma chamada para pregação. Não, porque assim, porque eu sou evangelista, porque uma diferença é eu estar pregando na igreja e evangelizar, entende? Por isso que você vê que tem pessoa que se você lhe colocar na rua para evangelizar, ele vai ser excelente. Mas se você lhe tirar da rua, ele colocar no púlpito para pregar, ele vai ter aquela dificuldade, você entende? Então assim, eu sou evangelizava, assim, tipo, conheci você, fico horas e horas falando contigo, minutos sobre Jesus, sobre Bíblia, te dava folheto, procurava onde é que é a tua casa, ou ia te buscar no domingo na tua casa para te levar para a igreja. Então, eu fazia muito isso. Agora, tipo, subir no púlpito, pregar. E a gente não tinha muito essa... Entende? Eu até assistia muito a pregação, né? Tem muita pregação daqui do Brasil, de Gideões, esses pregadores daí. Mas subir no púlpito para pregar, não. Lá na visitação, que o irmão Miguel mudou a tática, já que você não vem no culto, o culto vai ter você. Uau! Você entende? Então, assim, essa tática é uma tática de sentimento missionário. E isso deu resultado. Aí descobriu-se pessoas que sabiam dirigir culto, pessoas que sabiam pregar. Os talentos começaram a acontecer ali. Foi ali mesmo. Dali, e depois tinha intercessão. A intercessão, o irmão Miguel falava, é como se fosse treino. Ele falava assim, ó, quem não treina, não pode jogar. Uau. Ele falava direito isso. Isso é um problema, porque hoje as pessoas querem ir para o campo, querem ir para o púlpito, não, tem que treinar. Mas não. É aquele ditado que a gente sempre fala, é impossível você levantar-se para ensinar sem antes sentar para aprender. Exatamente. Então, ele falava sempre isso. Quem não for para o treino, não pode jogar. Uau. E como aonde eu cresci, o Sambizanga, tinha um time que é chamado Progresso do Sambizanga, joguei nesse time, né? Que eu joguei nesse time, joguei no Progresso, né? Aí, então assim, eu entendia. Você só é selecionado se você treina, e não só treinar. Agora esse aqui eu vou acrescentar. Não é treinar, fazer um bom treino. Uau. Tem que fazer um bom treino. Não basta treinar. Não basta treinar, tem que fazer um bom treino. Porque o jogador, a convocação começa no treino. Se fez um bom treino, é convocado. Se não fez um bom treino, ele vai ser avaliado, você fica no banco, você vai para o 11. Porque a seleção do 11 inicial de um time começa no treino. O que é o treino? É onde ninguém estiver. Ninguém está te observando ali. Porque no treino é porta fechada. Quem está te observando? São teus colegas. Então eu posso dizer que Davi só soube derrubar Golias porque antes ele treinou. Treinou com o urso, treinou com o leão.
Você entende? Então, aí foi. Então, o que acontece? Na intercessão, você dirigia o culto e você pregava. Ele falava com o José, que era o Jesse, que era o líder da intercessão, né? Quem apareceu na intercessão? Irmão fulano, irmão fulano, irmão fulano. Então, acho que era na quarta-feira. Na quarta-feira, quem vai pregar é o fulano. E tem a escala. Apareceu. Ou seja, tipo, apareceu no treino. Não apareceu no treino, não joga. Apareceu no treino, prega. Então, ali que começou meu treinamento pregando, assim, né? De congregação. Né? Começou o treinamento pregando ali. Quando eu vou para o campo missionário, eu já vou com uma basezinha. E nisso o senhor tinha quantos anos? Rapaz, eu acho que tinha 17 anos. Uau. Acho que é 17 anos essa idade aí. Essa idade, entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falo sempre com o pessoal. Eu não comecei a pregar em púlpitos. Quando eu falo em púlpito, eu falo tipo em congresso. Meus amigos que eu conhecia, né? Tipo o Beto, já de memória, Quintino também de memória. Eles eram pregadores que pregavam sempre em congresso de adolescentes, culto, né, adolescentes. Eu não. Eu estava no campo. Você entende? Nunca tive pressa. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu nunca tenho pressa. Eu e a pressa não se damos bem. Nós não somos amigos. Eu não tenho pressa de nada. Não tenho pressa. Então, por quê? Porque eu cresci, por causa dessa questão do campo missionário, me ensinou muito que tem coisas que ela vem mesmo através do tempo. Entendeu? Assim, eu não fico relaxado, lógico, né? Mas eu entendo que, por mais que eu esteja fazendo alguma coisa, os resultados virão ao longo do tempo. Então, quando eu estava lá no campo missionário, eu comecei a me doar mais. Não que eu não se doava, mas comecei a me doar mais, levei a sério. Queria usar gravata, queria usar terno, você entende? Tem aparência de profeta. Isso, entendeu? Queria usar terno, queria usar gravata. Eu não queria pregar. Eu lembro como se fosse hoje. Minha primeira pregação no campo, como era um campo missionário, era um bairro assim, praticamente quase desse. Um bairro que estava crescendo, né? Então você tinha ainda pouca gente habitando lá. E nesse dia eu tinha que pregar, era na tarde. Não tinha gente lá, muita gente não. Tinha umas crianças, tinha um velho, tinha um cachorro me vendo pregar. E eu estava pregando. Não guardei mensagem, eu preguei aquele dia. Comecei a pregar. Entende? Então foi a minha primeira experiência. E depois de mais tempo, quando começou a vir mais gente, porque a gente fazia o seguinte, a gente chegava, orava e saía e pescar. No campo a gente fazia pescar. Andava para lá, via uma casa aberta, se aproximava, batia a porta, cumprimentava, com educação. E aí pedia permissão, se pode, de onde a gente veio. Aquela toda liturgia, né? Então a gente aí, às vezes a pessoa nos dava essa liberdade, a gente começava a pregar. Mas era andar quilômetros e quilômetros. Era tipo sair de lá onde eu moro até onde você mora a pé. Agora imagina, área deserta. Entende? Era tipo sair de onde eu moro até em Santo André a pé. Você tem que ir, tem que voltar. Então a gente fazia direto isso. Só que os resultados só veio depois. E lotava. Deus começou a batizar com o Espírito Santo, libertação, teve visita. Eu tive uma experiência lá no campo. Foi uma das primeiras experiências sobre milagre. Porque eu ouvia e via pelos DVD, né? Deus fazer milagre. Eu chamo ela de mãe, né? A gente chama mãe porque a gente na África tem um negócio de chamar de mãe. Quando o dia que você for lá, você mãe, pai. Mãe, então. Aí a mãe, né? Só que o povo entender. O povo africano, vocês têm o costume de, se for mais velho que vocês, mãe e pai, isso, independente se é da família ou não. Exatamente, entendeu? Então, assim, a Mani, ela é a esposa do irmão do pastor João, né? Que hoje é pastor, né? Que é pastor. Que é o nome dele, na verdade, o nome dele é mais Joaninha, né? Então, a gente que era mais pequeno chamava já Mani, entendeu? Sim. Aí ela falou, Bruno, ora para essa criança. A criança estava pálida. Os ossos saíam, você conseguia ver os ossos. Ora para essa criança. E nesse dia, quem pregou fui eu. Quando eu prego,
a igreja não estava mais, porque o dono do terreno pediu o terreno. Então nós cultuamos na rua, carro passando. A gente cultuou na rua. E eu que preguei. Terminei de pregar, falou, Bruno, ora para essa criança. Aí eu peguei a criança e colocou nas minhas mãos, levantei ela para o céu e disse, Deus, eu não posso, mas tu pode. Cura essa criança agora. Eu falei aquilo, entreguei na mão, entreguei. Aí a gente foi embora. Eu já não estava mais no campo, eu fui visitar, tem uma criança correndo na escola do irmão. Campo missionário é excelente. Sua escola dominical do Piaget parecia um congresso, mas não era congresso, não era culto especial, era culto normal. Lotava. E tem que dividir idade por idade, porque era tanta criança. Então tinha uma criança passada, falou, Bruno, você lembra dessa criança? Eu disse, eu nem sei quem é essa criança aqui, não. Disse, olha bem para ela. Eu disse, não, maninho, eu não sei quem é essa criança. Bruno, olha para a criança. Eu olhei e disse, Bruno, essa aqui é o filho da irmã Joaquina. Lembra aquela criança? Uma criança foi curada. Então essa foi tua primeira experiência de milagre. No campo missionário, por quê? Porque no campo missionário você vê coisas que você não vê em outro lugar. Uau, verdade. Entendeu? Então, você consegue ver Deus de uma outra maneira que você não vê em outro lugar. Deus te mostra... Você tem experiências com Deus que você não teria se você fosse para outro lugar. É muita experiência que eu tive no campo missionário, sabe assim? Outra experiência que eu tive no campo missionário, a gente mudou de lugar, foi num lugar maior, e as pessoas na igreja, quando as pessoas entravam na igreja, a igreja ficava muito grande, entende? Então, eu vi uma montanha, eu falei, rapaz, eu falei até com o Mitó, né? Eu falei, Mitó, vamos um dia naquela montanha ali? Vamos. A gente desceu e subiu. Quando a gente sobe, tinha casas, várias casas. Mas se você está do lá onde eu estava, você não conseguia ver as casas, não. A gente só tem que descer e subir. A gente foi para lá. Quando o pessoal nos viu, começaram a fechar as portas. Aí eu disse o seguinte, porque a gente sempre andou 2 em 2. Enquanto um está falando, um está intercedendo. Um está falando, um está intercedendo. Eu disse, Mitó, pega a minha Bíblia. Mitó, começa a interceder. Eu fiquei no meio da rua. Eu comecei a gritar. Comecei a gritar assim como aconteceu nos dias de Noé. Bem alto mesmo. Assim será na vida do Filho do Homem. Que os homens comiam, bebiam, davam esse casamento, até o dia que, na medida que eu ia gritando, uma janela abriu. Outra janela abriu. A janela foi abrindo. Eu comecei, continuei. A porta abriu. Uma porta abriu ali, outra porta abriu ali, outra porta abriu ali. Eu não parei não, continuei. As pessoas começaram a sair. Começaram a sair. Passando um tempo, era a gente descendo para ir para o culto. Entendeu? Então, uau. O campo missionário ele é muito bom. E eu, particularmente, isso para mim é um canudo, né? Uau. Quando é que o pastor Bruno teve a ideia de vir ao Brasil? Estava na Angola, estava em África. Quando é que você olhou para o Brasil e disse assim, não, eu quero ir para esse país, eu quero conhecer esse país? A princípio o Senhor tinha a ideia de vir morar ou apenas de conhecer? Como é que foi isso? Então, Brasil, primeiro que sair de Angola sempre foi minha ideia desde pequeno. Uau! Então isso aí tá desde pequeno. Sair de Angola, isso aqui já foi sempre minha ideia desde pequeno, porque eu jogava bola. Já tinha essa intenção de... Não, eu já desde pequeno, até isso antes de eu começar a me firmar mesmo na bola, eu já sempre quis sair. Sempre quis sair, entendeu? E aí eu lembro que o Brasil ele chamava de... Eu era criança, né? Terra Cavaleira, porque lá é Angola... Terra o quê? Terra Cavaleira. É por causa do pessoal de Goiás, né? Sim, tipo, sim. que usa muito cavalo. Então eu associava muito o Brasil com isso, era criança. Então eu nem sabia bem assim diretamente o nome. E também porque Angola sempre foi ligado ao Brasil. Um dos países que sempre foi muito ligado a Angola foi o Brasil. Por exemplo, muitos cantores aqui, né? No mundo, lá em Angola a gente conhecia todos eles. As crianças, eles iam lá, cantavam direito. Então isso associava, entendeu? Associava muito. Mas a ideia mesmo de sair de Angola eu sempre tive desde pequeno. E quando fui pro futebol, eu sempre tive a ideia de não jogar
profissional em Angola. Nunca quis jogar profissional, nunca quis. Esse é um dos motivos que eu não joguei federado de Angola. Não joguei. Você vai na federação, não tem meu nome. Meus amigos jogaram federado, né? Tipo, o Nandinho jogou federado, o Isaías jogou federado, o Geraldo jogou no Curitiba, o Geraldo jogou federado, quem mais jogou federado? Zotti, né? Tudo jogaram federado. Eu não joguei federado porque eu sempre tive algo comigo. Não vou jogar profissional aqui. Eu vou chegar até um certo tempo, eu saio. Entendeu? Porque eu ia para a Espanha, né? Eu saio daqui, mas não vou jogar aqui. Então, eu sempre tive esse sonho. Aí, 2002, eu tava eu e o Mingo. O Mingo ele é como se fosse assim, um pai, né? Em Angola nós chamamos de cota, né? Uhum. Você sabe, tem essa... Sim. Tava eu, o Mingo é da Alemanha, eu tava assistindo o jogo. Na final, Brasil e Alemanha. Quando eu tava assistindo o jogo, aí o jogo acabou, o Brasil ganhou. Eu vi algo que me chamou a atenção. O goleiro do Brasil começou a orar. Acho que o Kaká, mas acho que o Belete, aqueles que eram crentes, eles pegaram a bandeira do Brasil. Lúcio, pegaram a bandeira do Brasil. Você lembra desse? Pegaram a bandeira do Brasil? Não, esse eu não vou lembrar. E se cobriram e começaram a orar. Quando eu vi aquilo ali, aquilo começou a me chamar a atenção. Entende? Aquilo começou a me chamar a atenção. Eu disse, nossa, eles estão orando. Aí quando uma esperança veio falar comigo, ela não me evangelizou. Ela só me perguntou, você quer ir para a igreja? Eu disse, quero. Na primeira vez não deu certo. Na segunda vez, eu disse, quero, fui. Aí eu fui lá no Marco Lúcio, de Jesus. Como era muito distante, comecei a ir para Casa Branca. Quando eu chego na Casa Branca, eu comecei. Aí eu fui conhecendo as pessoas, conheci irmão Nelo, irmão Borges, irmão Carlos, né? Fui conhecendo. Irmão Nelo e irmão Borges, eles eram as pessoas que sempre me forneciam material, tipo louvor, Mato Nascimento, Rosa Nascimento, entendeu? E o irmão Borges me deu um louvor, e o irmão Borges me dava mais Kleber Luca, sabe? E aí o irmão Nelo me dava mais louvores pentecostal, entendeu? Tipo Rosa Nascimento, entendeu? Aí tá. Aí depois eu fui conhecendo outras pessoas. Então o cara começava a falar, escuta essa pregação aqui e tal. Aí eu conheci o Bahia. Bahia me dava muita pregação dos Gideões, muita pregação. E aquilo eu fui começar... Quando eu comecei a ouvir, escutava as pregações, eu falei, rapaz, era tanto poder no meu quarto. Eu colocava o DVD, eu tô pulando ali sozinho mesmo. Uau. E aí eu falava, não, já não quero mais sentir isso do DVD, eu quero estar lá. Uau. Entendeu? Aí eu comecei a agir, comecei a correr atrás. Como é que faz? Como é que é? Sozinho. Aí foi quando... Ninguém nunca te impulsionou a isso? Não, eu quero isso. Aí foi quando eu comecei a decidir, eu quero ser pregador agora. Porque, lembra aquela história que eu contei, né? Sim. Aí eu decidi, né? Eu quero. Antes o desejo era de ser jogador. Depois de ver isso no campo... No campo mudou direto. Mudou. Ali ver os jogadores orando com a bandeira... O campo ele me mudou, mudou a minha visão da evangelização mundial. Hoje eu sou itinerante, mas eu me considero um itinerante missionário. Uhum. Você entende? Por isso que, tipo, eu não tenho problema se alguém me chamar de irmão e de pastor. Missionário, pastor. Não, para mim, eu estou focado no meu propósito. Porque o campo missionário me ensinou a ter um propósito. Qual é o propósito? É arma, é vida. Então, antes o senhor queria ser jogador, depois você viu essa cena acontecer, começou a receber louvores, DVDs dos Gideões, na época os Gideões devia estar muito alto, né? E aí foi lá que você falou, não quero mais viver isso aqui no quarto, eu quero ir para lá. Foi aonde o senhor desejou vir ao Brasil. Isso, desejei vir para cá. E o que acontece? A minha igreja, que é a Assembleia de Deus de Marco Lúcio, do pastor Francisco, presidente. Então, o pastor Francisco, ele sempre levou brasileiros para Angola, que eu falei. Ele foi o primeiro pastor que levou o pastor Marco Feliciano em Angola para pregar. Ele sempre levou brasileiros, sempre. O pastor Francisco sempre levou brasileiros para Angola para estar pregando. E alguns jovens, na época, né, que eu ainda não estava na igreja,
através da igreja, conseguiram vir para cá, para o Brasil, para estudar. Então, Maculusso, a Assembleia de Deus do Maculusso sempre teve a conexão com o Brasil. Sempre teve a conexão com o Brasil, entende? Então, assim, quando a gente olhava aquilo ali, então a gente queria mais vir para cá, você entende? Então, assim, isso aqui ajudou muito, entendeu? Ajudou, tipo, eu vi muitos pregadores pregando, brasileiro mesmo lá na Casa Branca, né? Pregavam. Então, assim, isso aqui ajudou muito, principalmente para mim, e comecei a ter esse sonho, entendeu? Comecei a ter esse sonho de querer ser pregador. Eu estava no campo, aí saiu do campo, começou a ter esse sonho. Então a gente foi amadurecendo o sonho, batendo porta para lá, batendo porta para cá, orando muito. Até que Deus ele fez um milagre que a gente conseguiu chegar aqui no Brasil, entendeu? Glória a Deus. Isso é incrível, pastor, porque por mais que o senhor queria no início ser um jogador de futebol, vendo a tua história, o senhor contando, eu percebo que aí Deus entrou e fez tudo diferente. O seu plano era um, mas o plano de Deus era outro. Era de fazer o senhor um pregador do evangelho, um ganhador de almas, uma pessoa que se preocupa com missões, e não apenas só de jogar. Lógico que isso é um hobby que o senhor gosta de fazer, mas a sua chamada o senhor já entendeu, que é pregoar a palavra. Sim. Agora eu vou falar de uma coisa bem polêmica, né? Chegou a parte polêmica aí do podcast, então eu vou falar uma coisa bem polêmica, a parte espiritual, né? Porque Revival Cast não está aqui só para ouvir a história das pessoas, mas para trazer para o lado espiritual também. Nós entendemos que todo lugar tem uma influência de espíritos. Cada nação tem influência de espíritos. E vindo para cá, eu havia perguntado para o senhor algo, eu vou perguntar agora de novo aqui para que o nosso telespectador consiga entender a diferença. Eu, brasileiro, a vida toda na igreja, comecei a pregar com 12 anos de idade, fui pastor aos 19 anos de idade, ok. Então a minha vida toda, 29 anos aqui no Brasil, vivendo o altar de Deus. E o Senhor também começou muito cedo lá em Angola, a pregar, a fazer missão. Então minha pergunta é a seguinte: qual é a diferença, ao teu ver, aos teus olhos, à tua concepção, qual é a diferença da atmosfera espiritual de Angola, de África, para a atmosfera espiritual do Brasil? Qual é a diferença? Como que o senhor nota essa diferença? Eu queria que o senhor falasse isso um pouco para a gente, até para o telespectador compreender isso e ver qual que é a diferença da atmosfera espiritual da África e a atmosfera espiritual do Brasil. Qual é a diferença? Então, falando da atmosfera, a atmosfera ela não tem assim tanta diferença, né? Até porque o Deus ele é o mesmo, né? Yes. Mas a diferença que eu tenho aqui para falar é a questão da entrega. Por exemplo, nós no Brasil, a maior parte das igrejas pentecostal, os nossos cultos, a nossa liturgia de culto aqui no Brasil, nós começamos com uma oração de joelho, depois começamos com o treino da harpa, e depois começamos com as oportunidades, e depois vem o momento ofertório, e aí vem a oração para o pregador, e tem a palavra. Em Angola, quando eu morava lá, né, como é que era? Principalmente aonde eu cresci. Tanto na Casa Branca, eu cresci lá, e também fiquei um tempo no Pastor Costa, também um tempo no Pastor Carlos, e também fiquei na igreja do meu pai, né, lá onde eu fiquei em Chama, Pastor Edgar. Como é que é? Você chega no culto, dobra o joelho, você começa a orar. Você começa a orar. Você se entrega. Aí vai o louvor, que você se entrega, se envolve no louvor. Você vai, depois tem o louvor de palma, e aí tem a oferta. Louvor de palma, para que o povo tipo, entenda, aquele louvor aqui, mais alegre. Isso. Aquele louvor mais dançante. Esse que vocês vejam aqui. Aquela cultura que a África tem de dançar. Exatamente, entendeu? Só que antes desse louvor de palma, você já viveu um período de muita oração mais intenso. Ou seja, abrir um campo espiritual já. Isso, intenso. E depois que você levanta, você já embala, nós chamamos de embalar, você já embala na adoração. Você já vai. Você vai, e aí você tem
o louvor de palma, que é a preparação para a oferta. O louvor de palma é preparação para a oferta. Você está louvando o louvor de palma, já vai... Por isso que o africano tem esse costume de ofertar daquele jeito? Isso, entendeu? Porque já veio preparando? Exatamente, entendeu? Já para a oferta. Então, daí, veio a pregação. Então, agora você imagina, você todo dia assina o culto. Não tem oportunidade. Agora, as oportunidades, isso vai... Depende, entendeu? Assim, uma vez ou outra. Vamos dar uma oportunidade de uma fulana para cantar. E também a oportunidade tem mais no cultos especiais. Assim, tipo, não é uma regra que tem que ser aquilo. Não. Eu vou falar de onde eu cresci. É assim mesmo, onde eu cresci. Chegou, dobrou o joelho, começou a orar, mas é orar. E nós temos um costume, você tem que orar até transpirar. Repete, por favor. Você tem que orar até transpirar. Se não transpirar, não valeu. Não, pra mim não era bom, não. Eu, particularmente, orei, não transpirei, até falei, poxa, não suei, não. Uau. Você tem que orar até transpirar. E eu, principalmente, eu Abel, né? Ele é pastor hoje. A gente falava assim, pô, eu orei, mas não busquei. Como assim? Orar é uma coisa, buscar é outra coisa. Meu Deus. Você já perdeu agulha no escuro? Não, nunca perdi. Já perdeu agulha no escuro? Já perdeu alguma coisa no escuro? Já perdeu alguma coisa que você não sabe onde está? Mas não acha. E você tem que procurar. Essa é a intenção. Enquanto você não achar, você não se sente bem. É essa a questão de buscar. Isso é buscar. Ok. Você tem que transpirar. Tem que suar na oração. Então a gente... Você tá orando, tá essa véia. Aí véia tá aparecendo. A gente lá era assim. É memoração mesmo. Quando você vai orar de madrugada, você tá... É memorar. E memorar, você dá 0, vai até não sei quanto. É oração. Isso é um costume do povo africano. Não, a gente lá é assim. A gente lá é assim. Não é uma questão que, não, vocês oram porque é por causa do mundo espiritual. Não é por causa do mundo espiritual. É mesmo nosso devocional. É o costume. É nossa comida mesmo, entendeu? É tipo o Ronaldinho Gaúcho com a bola. Natural. Não, é devocional. O Ronaldinho não faz aquilo para mostrar, ele é assim. Entendeu? É dele. É dele. Se você pegar a bola, dar uma bola para ele agora, ele vai fazer aquilo de novo. Então, assim, nosso devocional. Mesmo eu hoje, eu orei uns 5 minutos, 10 minutos, já me sinto mal, eu tenho que orar mais. Entendeu? Então, assim, essa aqui é nossa vida lá. Nós temos que orar mesmo. Então assim, e quanto mais você se entrega, você ora, mais você vê Deus. Entende? Mais Deus se apresenta. Isso que nós entendemos. Porque a gente vai para o culto, a gente vai buscar Deus mesmo. Entendeu? A gente vai lá, a gente vai buscar Deus. E vai preparado para ouvir. Eu vou buscar, vou me entregar, vou me doar. Porque eu quero ver Deus. Eu quero te ver. Você lembra de Moisés? Se você ler o texto lá, Moisés subiu. Moisés subiu o Monte Sinai. Se você olhar o Monte Sinai, ele dá entre 1, 2 horas, 3 horas para subir. Se ele dá 1 hora para subir, então para descer vai dar 1 hora, então são 2 horas. Se ele dá 2 horas para subir, então para descer já vai dar 4 horas. Agora você imagina, você tem que subir no pico do monte. Vai buscar. E não é fácil subir morro com aquelas pedras. É exatamente isso que a gente lá faz. Entendeu? Na África você tem que orar mesmo. Você não tem escapatória. Você tem que orar. Se você quer ser crente mesmo, de verdade, em Angola, ore muito. Sua. Deixa a camisa molhar na oração. Deixa o seu quarto ficar abafado de calor. A gente pensa assim. E eu, particularmente, eu tenho isso. Por quê? Porque eu entendo que quanto mais eu orar, eu vou pecar menos. E no dia que eu pecar, eu vou sentir vergonha. Uau. Por quê? Porque eu não estou acostumado com aquilo. Entende? Quando eu peco, eu sinto que fiz algo que não tem a ver com o meu caráter ou com o meu ser. O que acontece? Eu vou ficar com vergonha. E essa vergonha vai me levar a chorar, vai me levar a arrependimento, porque eu já vivo isso.
Você passou, se eu consegue entender mais ou menos o que eu estou falando. Então, Sim, assim, sim. a gente na África é assim. E quando a gente vai para o culto, não é que aqui não faz, só que nós lá É mais intenso. mais intenso, porque isso nos obriga, também nos obriga. E o africano, por natureza, nas coisas espirituais, ele já leva muito a sério. Africano, por natureza, coisas espiritual, ele já leva muito a sério. Por isso que lá o cristão, ele entregue ao cristianismo mesmo, e o feiticeiro é entregue à feitiçaria. Não, isso Lá ou é 8 ou 80. Não, mas Ou você é ou você não é. exatamente, entendeu? Então, por isso que a gente, essas coisas ali, por exemplo, eu, quando eu joguei futebol, eu parei de jogar porque eu fiquei doente, né? Aí depois eu tava na igreja, eu disse, rapaz, tem que ganhar meus amigos para Jesus. Aí eu tentava evangelizar o Bondoso era um jogador lá que jogava demais, jogava no Sagrado, também na seleção. Aí eu não estava conseguindo. Aí eu tentei ir Pedro, Mingo, uma vez. Mas isso tudo são resultado de oração intenso. O Mingo estava tendo um problema no time onde ele estava. Ele não estava conseguindo se enquadrar. Eu fui visitar ele estava deitado assim no chão. Aí eu vi ele. Alguém estava ali, pô, Mingo, isso aqui tem que fazer. Eu falei, não precisa, não, vamos orar. Eu lembro, acho que eu abri Atos capítulo de número 9, sobre Enéas. Abri ali, eu sempre fazia assim, abria, sempre a oração era sempre baseada no versículo bíblico. Li aquele versículo e eu fiz uma oração para ele. Eu não era pastor, eu não era... Era sempre um jovem, né? Aí ele levantou na hora. Ele levantou na hora. E para mim aquilo era coisa normal. Levantou e foi. Aconteceu que outra vez eu estava fazendo missões em Benguela, eu, pastor Carlos. Um dos jovens lá falou, tem uns jogadores que estão aqui, que eles são da capital. Eu disse, quem são? Fulano foi, são meus amigos. É sério, falei, é sério. Me lembra onde eles estão. Por quê? Porque eu em Angola sempre quis ganhar um jogador para Jesus. E eu tinha uma Bíblia. Nessa Bíblia, não sei se ainda existe mais, tinha testemunho de vários jogadores que são crentes. Eu tinha vários testemunhos. Aí eu peguei, fui no hotel, dei essa Bíblia para ele. Aí eu fui embora. Eu não sabia. Ele leu aquilo tudo. Passando os anos, eu já no Brasil, ele mandou uma foto no Facebook. Daí porque ele me cumprimentou na paz. Eu falei, ué, me cumprimentar com a paz? Ele não me cumprimentou assim? Ele depois mandou, você lembra quem me deu isso? Eu disse, não sei. Eu falei, foi você que me deu em 2011. Até hoje não paro de ler. Esse é o Pedro Henrique. Pedro Henrique ele é o ídolo do Inter, o maior ponta de lança do Inter de Luanda de todos os tempos. Hoje o Pedro é cristão, se batizou. Você entende? Isso tudo que eu estou falando, isso é um resultado de quê? De uma vida plena de oração. A seleção de Angola, 2006, estava indo para a Alemanha, porque Angola já foi no Mundial, certo? Na Alemanha. Eu coloquei interno uma camisa assim como a sua. Coloquei uma gravata, um sapato. Pastor, vou te falar. Eu entrei dentro do campo, o segurança não me viu. Você não entra. Vai entrar no meio do... Estou falando no campo, não estou falando no estádio. No campo, eles treinando. Eu entrei, o segurança não me viu, não. Não me viu. Eu passei. Sabe igual... Para ele estava invisível. Eu não sei se eu estava invisível, só sei que ele não conseguiu me ver. Porque eles barram, né? Sim. Não deixa, porque agora vai para o Mundial. Os jogadores estão treinando. Você vai treinando, aquela preparação toda, né? Eu estou falando dentro do campo. Não estou falando no estádio. Estou falando no relvado mesmo. Eu passei aquele segurança, não me viu, não. Eu entrei porque eu queria fazer o quê? Evangelizar todos os jogadores da seleção. Todos. Eu falei com Mendonça. Não, Mendonça não. Falei com o Mantor e queria falar com o Mendonça. E eu falei com o técnico da seleção de Angola, falei com o Oliveira Gonçalves. Eu disse, professor, deixa eu falar com os jogadores. Deixa eu falar com os jogadores. Mas aquela ousadia é fruto de muita oração. Uau. Você entende? Por quê? Porque eu não dormia. Eu dormia de tarde. À noite, eu estou guerreando.
Era assim, a minha vida era assim. Depois eu não estudava, não trabalhava. Então a pessoa que quer sair daqui, vamos supor, do Brasil, e quer adentrar solo africano, seja para fazer a obra, seja para o que for, tem que se preparar antes. Exatamente. Por quê? Por que a pessoa tem que se preparar lá, para chegar lá? Não, você precisa se preparar. Até porque o que acontece? Não é só questão da África. Não é só. Qualquer lugar que você for, você pode ir para o Piauí, para o Amazonas, para o Rio de Janeiro, até em Diadema. Você entende? Qualquer lugar que você for, vai pregar na casa de uma irmã. Se você tirar mesmo um período de oração intenso, vai ter resultado. Agora, tem lugares que tem que se preparar mais, né? Porque tem lugares que, tipo, o inimigo ele age de uma maneira diferente da outra, entendeu? Tipo, em Angola tem que ter uma preparação. Tipo, vou para Angola, tira um mês de jejum, fica mesmo uma semana sem comer. Porque o ambiente é pesado. Não é só porque o ambiente é pesado, é porque é necessário para o cristão. Por exemplo, a gente olha na Bíblia Sagrada, e tendo eles orado, o lugar tremeu. Por que eles oraram? Eles oraram porque estavam sendo impedidos de evangelizar. Eles oraram ao ponto do lugar tremer, literalmente. Quando o lugar tremeu literalmente, o texto vai dizendo que eles começaram a pregar com intrepidez e ousadia. Mas antes deles fazerem essa oração, eles não tinham aquela intrepidez e ousadia que tiveram depois da oração. Isso aqui não é só questão de ir para a África. Você vai para a Índia, vai para a China. Perdão, você tem que se revestir, né, da oração. Você tem que buscar, você tem que se entregar. Isso aqui para qualquer lugar que você for, se quer ter resultado, faça isso e você vai ver. Aconteceu uma vez, na época que eu morava com o Samuel, né? Então, aí eu fiquei de jejum das 0 até 6 horas. Só que o meu corpo acostumou. Se o senhor entende disso, né? Meu corpo acostumou, que já não fazia falta. Isso. Como o meu corpo acostumou, eu disse, se eu já fiz uma semana das 0 até às 6 horas da tarde, e por que não fazer direto? Aí eu fiquei, primeiro dia... Em vez de 6 horas, 24. Não, 24 horas, sem comer nada. Segundo dia. No terceiro dia, algo falou, estuda, porque você vai pregar. Só que a gente escuta, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, né? Aí Samuel me ligou, prepara que você vai sair daqui. Não, já prepara isso, quando for 6 horas você sabe, você vai pregar lá no lugar. Beleza, eu peguei, saí, me arrumei rapidinho até. Como eu estava tão frágil, eu achei que eu não consegui pregar. A mensagem até não foi, sabe, né? Bem estruturada, não estudei, então cheguei. A mensagem, quando estava terminando, a metade da igreja estava no chão. Uau. A metade da igreja estava no chão. Eu não estava fazendo força. Não estava. Por isso que eu falo. A oração ela tem muito poder. Eu só passava minhas mãos, baterista, tecladista, baixista, caía tudo no chão. Porque a oração, pastor, isso que eu falo sempre. O que ela faz com a gente? A oração, ela nos bloqueia para a maldade, porque ela tem benefício. A oração ela nos bloqueia para a maldade, a oração ela nos bloqueia para o apontar do dedo, a oração ela nos bloqueia para viver só olhando os defeitos dos outros, a oração ela faz com que nós sejamos sensíveis à dor dos outros, a oração faz com que a gente consiga compreender os sentimentos dos outros, certo? Quando nós vivemos uma vida, mas estou falando oração plena, né? Profunda. Quando a gente aquela oração de entrega que o senhor falou, de suar. Isso. Não, você tem que ser. Não estou falando oração superficial. Estou falando a oração plena, a entrega total. Total. Quando nós vivemos assim, nós não temos tempo para ver quem pecou, quem caiu, quem falhou, quem fez. Sabe o que a gente quer fazer? A gente quer ver todo mundo de pé. É aquilo que eu falei aquela hora. Eu preguei em São Paulo, né? E cheguei em Santo André. E já não tinha trólebus. Eu saí a pé
de Santo André até no Jardim Silvina. É longe. A pé, com meu carrinho. Eu tenho um carrinho que eu coloco meus materiais. Estou só a pé. Quando eu chego no Ferrazópolis, tem um bar ali, sabe que tem aquele bar que fica ali no Ferrazópolis, né? Sim, sim. Ali passou 2 meninas, aí tava vindo 2 varões. Um deles me reconheceu, que eu falei aqui lá no senhor, me reconheceu, que ele gritou, pastor, tô caído, me deu um abraço. Eu fiquei constrangido no começo. Depois ele me gritou, pastor, tô caído. Na hora, eu disse, levanta. Ele ficou paralisado. Eu disse, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar, pode falar. Disse, o que foi que Jesus te fez para você deixar de ir para a igreja? Ele disse, não, pastor, está certo mesmo. Ele estava pecando. Eu não consegui olhar no pecado dele. Porque quem ora não presta atenção no Você pecado não dos consegue. outros. Sabe por quê? Porque a oração vai te fazer entender que você é humano. Que se ele hoje está fazendo aquilo, ama, você pode fazer o pior que ele. É verdade. E hoje esse irmão está trabalhando, voltou para a igreja, você entende? Jogou o copo de cerveja no chão. Porque uma vida de oração nos faz sentir como Deus sente, ver como Deus vê, ouvir como Deus ouve e ter o desejo de levantar como Deus levanta. O filho pródigo pecou, mas o pai lhe abraçou. A oração nos faz ter o sentimento de Deus. Então, resumindo, o cristão tem que ter uma vida de oração intensa. Não basta ser aquela oração simples, aquela oração remota, né? Aquela oração no automático. Tem que ter uma oração intensa. Não, sim, você tem que ter. É tipo, sabe quando o pessoal que mergulha? Mergulhadores. Os mergulhadores, né? O que ele quer não está na superfície. Ele tem que ir lá no fundo do oceano. Isso é incrível, isso é incrível. Você entendeu? E qual é o nome dele que dá? Mergulhador. Por que é mergulhador? Porque mergulhador é quem mergulha. E mergulhar é lá no fundo do oceano. Tem que tocar no chão do oceano. Quem nunca tocou no chão do oceano não sabe como é que é o chão do oceano. Tem que ir no fundo. Trazer descobertas. É isso. Isso é oração. Esse tipo de oração que eu estou falando. E quando você peca, você tem vergonha de orar. Você tem vergonha de levantar a mão da glória. Você tem vergonha de olhar na Bíblia. Quando você vive isso. Só quando você tem vergonha de olhar na Bíblia. Você começa a viver o tempo todo. Não era para fazer isso. E chega um momento que no culto você começa a chorar. Isso é maravilhoso. Se na oração você não mergulhar para buscar aquilo que está no fundo, então não orou. Não valeu a pena a sua oração. Porque o interesse é buscar o que está no profundo. Não. Se você não alcançar lá, não chegar lá... Não mergulhou, você tem que ir no fundo. Uau, isso é forte. Igual Ezequiel. Mediu meu cofre, me deu mais. Ezequiel disse, não posso mais andar. Eu tenho que quê? Mergulhar. A oração é tão forte. Já vamos para o encerramento, mas eu queria deixar esse testemunho aqui. O senhor conhece o pastor Edivaldo Simão. O pastor Edivaldo Simão, hoje, ele me mentoria. Ele é meu mentor espiritual. E nós moramos na mesma cidade. O senhor e eu moramos na mesma cidade, São Bernardo do Campo. E sem ser essa quinta passada, você percebeu que teve um apagão na cidade. Não sei se lá apagou. Lá no Silvina apagou lá, teve um apagão por volta de umas 8 e pouca da manhã. Não percebi, não. Teve umas 8 e pouca da noite, teve um apagão em São Bernardo inteiro, na quinta-feira. E eu tenho gravado isso. Nós estávamos fazendo a mentoria com o pastor Edivaldo Simão. Não, lembro. Estava fazendo uma mentoria com o pastor Edivaldo Simão, que também é angolano. E ele pediu para que nós colocássemos a mão na nossa cabeça e repetíssemos o que ele ia orar. E ele começou a dizer: espíritos e potestades que agem na geografia da minha cidade, eu te repreendo agora em nome de Jesus. E a gente repetia isso com autoridade, gritando. Ele falou, grite se for possível. E a gente gritava, e a bispa estava lá conosco, né, nessa mentoria. E no momento que ele disse para a gente repetir, nós repetimos. Espíritos que agem na geografia da minha cidade,
eu te anulo agora, eu te repreendo agora, eu te jogo por terra agora. Naquele momento, pastor Bruno, teve um apagão na cidade de São Bernardo do Campo. E isso aí resulta, dá certo, porque eu acredito muito naquilo que eu falo. Uau. Todo ser humano, o que ele fala tem muito poder. O que eu falo, o que nós falamos, tem muito poder. Muito. Muito poder. Isso que quando a gente começa a olhar na Bíblia, né? E disse Deus. Livro de Gênesis não começa assim. E disse Deus, 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 e disse Deus a Noé, e disse Deus a Moisés, e disse Deus a fulano, e disse Deus a... O que a gente fala tem muito poder. O que a gente fala domina nosso ser por completo. Domina nossa mente. É por isso que toda pessoa que fala, eu nunca serei ninguém, eu sou fraco. Tá projetando isso para ela mesma. Pastor, entende? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Tudo que ele está falando vai se realizar na vida dele. É por isso que Jó disse, diga fraco que eu sou forte. Diga doente eu sou curado. Diga caído, eu estou de pé. Filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Primeira coisa, ele reconheceu o estado dele. Só que não basta reconhecer o estado, ele declarou. Diz o seguinte, levantar-me. Quando ele falou aquela palavra, ele deu força para agir. Uau. Entendeu? Então isso tem muito poder. Por isso que a orar em casa, assim, de pé, né? Você começar a declarar as proclamar. Coisas. Não, você começa a falar, vai falando. Traz à existência aquilo que não existe, vai falando. Começar falando. Outra coisa, pastor, olha só. A gente abençoa muito os outros, né? Não abençoa muito os outros. Sim. Não, varão, eu acredito no teu ministério. Não, varão, você é um ótimo pregador. Pô, cara, você prega demais. Mas a gente não se abençoa. Verdade. Você pode ver, a gente não se abençoa. Nós temos que aprender isso. Entendeu? Olhar para nós e se abençoar. Por isso disse Davi, eu vou te vencer. Disse Davi, não morrerei, antes viverei para ver as maravilhas do Senhor. Uau. Então nós temos que se abençoar. Eu sou abençoado. Eu fui comprado. Eu não sou qualquer um. É por isso que tem gente que quando lhe condenam por causa de algum erro que ele comete, ele já se torna uma pessoa completamente derrotado. Porque ele não aprendeu a olhar para si através de Jesus Cristo quem ele é. Verdade. Você entendeu? Então, assim, isso é uma das coisas que nós precisamos fazer. Isso aí que o senhor acabou de falar, o pastor fez, tem muito resultado. Parece que não, mas tem oração de declaração, oração de repetição, pessoa repetir, pessoa falar, porque as palavras têm muito poder, têm muita autoridade. Eu vou chegar. Eu em Angola eu falava, vou para o Brasil. Na Casa Branca, no Cenáculo, todos eles sabem, eu sempre falei, vou no Brasil, vou pregar nos Gideões, vou nos Gideões. Todos eles sabem disso, eu sempre falei. E eu não falava só, eu agia e orava em cima daquilo que eu falava. Uau. Você entende? Então assim... Oração, orar e agir. E eu preguei nos Gideões de Japeri, preguei nos Gideões da Paraíba, preguei nos Gideões Tins. Você entende? Então, assim, as palavras que nós falamos acontecem. O nosso problema é que nós não é que a gente não sabe, a gente sabe, mas a gente despreza o poder das palavras, porque uma coisa é eu saber, outra coisa é eu desprezar aquilo que eu sei. Por exemplo, quem não sabe que Deus cura? Todo mundo sabe. Quem não sabe que Deus é maior que o problema que está enfrentado? Todo mundo sabe. Mas no percurso de enfrentar o problema, você percebe que as pessoas esquecem Deus e olham para o problema? Já percebeu? Mas ele sabe que Deus é maior que o problema. Então, é isso que eu falo. Não é só o saber, é que a gente despreza. Entende?
a gente despreza até aquilo que sabe. É forte, é muito forte. Então, por isso que a gente tem que declarar naquilo que nós soubemos. Uau. Estou começando, vai dar certo, vou conseguir, eu não sou isso, não serei isso, Deus vai me abençoar, porta vai se abrir, serei curado. A mulher de fluxo de sangue, ela não viu Jesus, ela ouviu primeiro e ela disse, declarou, Uau. se eu tão somente só tocar, não quero nem lhe abraçar, eu só quero só tocar. Olha o que ela disse, eu só quero tocar na orla das suas vestes. E a Bíblia vai dizendo, disse consigo mesmo, se eu tocar, continuou, afirmou, eu serei curada. Glória a Deus. Esse é o propósito, né? Você entendeu? A pena é que o tempo já foi, já acabou, a gente queria falar muito mais, mas recebi hoje com alegria pastor Bruno Manuel aqui, e antes de nós encerrarmos, eu gostaria de pedir para o Senhor fazer uma oração, tá bom? Porque não terminamos sem antes orarmos, tá bom? Então, quero agradecer a todos vocês que esteve conosco até agora. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative os sininhos, comente aí quem que você quer que esteja aqui para me entrevistar também nos próximos podcasts. Eu quero agradecer a todos abundantemente, agradecer ao nosso Deus, agradecer ao Luan Nascimento, que é essa produção incrível que nós temos, agradecer minha esposa, para a glória de Deus, agradecer também ao pastor Bruno Manuel por essa maravilhosa entrevista. Amém. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu vou pedir para o senhor conduzir essa oração agora, para que a gente pastor, antes de orar, eu queria só completar algo que o senhor me perguntou, né? Como é que foi para a vinda do Brasil. E rapidinho, nesse percurso todo, Maculusso sempre levou o pregador para Angola. Aí teve uma fase, estava pregando muitos pregadores, já eram os sangolanos que moram aqui, né? Pregavam lá aí nesse dia, estava pregando o pastor Edgar Manuel, que é o meu pai. Aí eu conheci o pastor Edgar, aí o pastor Edgar me adotou, né, como filho, morei com ele na casa dele, entendeu? Fui adotado. E dali, do África em Chama, que África em Chama foi o caminho mesmo para poder vir para cá, porque meu pai, ele tem igreja no Rio de Janeiro, né? A Assembleia de Deus África em Chama. Então dali foi um portal, uma porta, que através dele eu vim aqui. Eu quando cheguei aqui já tinha uma casa, meu pai pagou o aluguel da minha casa, me deram uma geladeira, entendeu? A minha mãe, a missionária Luciana, me deu colchão, me deram cama, me deu fogão. Então, através dele, da vida dele, do pastor Edgar, que eu consegui chegar no Brasil. Inclusive, eu conheci os Gideões também através de meu pai, esses pregador tudo ali, né? Pastor Júnior e tal, esse pregador todo. Foi através de meu pai, entendeu? Era para poder concluir como que foi. Maravilha. Você entendeu? Como que foi a chegada aqui no Brasil. Amém. Deus, ele é especialista em trabalhar, né? É uma alegria te receber aqui, viu, pastor? Muito obrigado. E vai ficar só nessa, não. Vamos trazer o senhor mais vezes, para o senhor contar muito mais, porque eu sei que a experiência é vasta, eu sei que o conhecimento também é vasto, mas o tempo é curto. Não, mas a gente entende. Mas eu quero agradecer ao Senhor, conduz essa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, esse privilégio. Meu Deus, embora não merecendo, mas o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui nesse podcast, Senhor. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Pai, continua abençoando, continua, Deus, falando através da internet, salvando vida, edificando vida, ó Deus. Meu Pai, continua levantando os caídos, fortalecendo os fracos, trazendo os afastados, ó Pai, perdoando os pecados, renovando as vidas, Senhor, avivando vidas que precisam ser avivadas. Deus, em nome de Jesus, abençoando os ministérios, Senhor, curando todas as enfermidades, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Espírito Santo, visita os hospitais, os presídios, Pai da eternidade, console os que estão chorando nesta hora. Visita, meu Pai, todos os empresários ao nível do mundo, os missionários que estão no campo, ó Deus, os pregadores, os pastores, meu Pai, visita as cidades em nome de Jesus Cristo, Pai da eternidade. Senhor, faz
de novo que tu fez, o avivamento, salva a vida, Senhor, no nome de Jesus. Sopra o teu vento, ó Pai, que tu soprou no dia de Pentecoste, Deus eterno, nos ensina a orar, nos leva na atmosfera da oração, a mergulhar na oração, a mergulhar, Senhor, na adoração. No nome de Jesus Cristo, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, nesta tarde, nesta hora, nós queremos te ouvir, queremos te ver, queremos te sentir, Senhor, queremos sentir vergonha dos nossos pecados, dos nossos erros, no nome de Jesus Cristo, queremos se aproximar de ti, Deus, como nunca, Senhor, nos ajude, nos dê força, nos fortalece, Pai querido, nos cubra com teu sangue, nos lava com teu sangue, blinda nossas mentes, em nome de Jesus Cristo, lava-nos, ó Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, para a glória do teu santo, bendito e eterno nome. Senhor dos exércitos, vem nos visitar. Nós queremos te ver, queremos ver tua glória. Nos visita como tu visitou a casa de Obed-Edom, como tu visitou a casa de Jébio, como tu visitou, meu Pai Santo, ó Deus, a casa de Jairo, a casa de Pedro. Queremos te ver em nossas casas, entre nossas casas, repreende tudo que não professa o teu nome, repreende tudo, meu Pai Santo, que nos impede de orar, repreende tudo que nos impede, meu Pai Santo, de te agradar, que nos impede de meditar a tua palavra, repreende tudo que nos faz, ó Deus, ter êxito, meu Pai, na jornada, meu Pai Santo, do cristianismo, em nome de Jesus Cristo. Coloca a palavra em nossas bocas, Senhor. Coloca a tenaz, coloca a brasa de fogo em nossas bocas. Em nome de Jesus Cristo, como tu colocou na boca do profeta Isaías. Ó Deus, nos dê graças, estenda a tua mão, tenha misericórdia de nós, nos livra de todo o mal, Senhor, de todo ataque, toda seta, toda retaliação, toda interferência, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, todo ataque na mente, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, Pai, estenda a tua mão toda poderosa, derrota o inimigo, repreende os demônios, Senhor, repreende toda sorte de espíritos malignos, meu Pai, de enfermidades, espíritos que trabalham contra a prosperidade financeira, contra a prosperidade ministerial, que trabalha, meu Pai, contra a obra da evangelização. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nesta hora, estenda a tua mão toda poderosa. Bendito seja o teu nome. Glorifica teu nome, Senhor, em nossas vidas, Pai, na vida do Bispo Costa, o seu ministério, Senhor Deus, venha trazer crescimento extraordinário, traz as almas, Senhor, que haja cura, libertação, transformação, amplia a pena, meu Pai, dá um lugar próprio, tira ele do aluguel, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estenda a tua mão, que apareça alguém, Senhor amado, vendendo um galpão, vendendo um terreno, para que o teu nome seja glorificado nos céus e também na terra. Tu és justo, Senhor, tu és poderoso. Queremos te ver na plenitude, no nome de Jesus. Deus, que eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus. Desengaveta tudo que está engavetado, desaprisiona tudo que está aprisionado, em nome de Jesus. Pessoas que estão aprisionadas na culpa, pessoas que estão aprisionadas no pecado que tu já perdoou, pessoas que estão aprisionadas no erro. Em nome de Jesus, Senhor, liberta agora, Deus. Liberta agora, meu Pai, em nome de Jesus. Glorifica seu nome nos céus e na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, mais uma vez. Muito obrigado, pastor, Glória a Jesus, pelo carinho de receber o nosso convite, em nome de Jesus. E você que nos acompanhou até agora, que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo podcast, para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Maravilha.